todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Entre Sessões. Nós estamos aqui num set terapêutico para trazer para vocês vivências. Nós não vamos falar aquilo que está nos livros. Sim, existem questões que precisam de teoria, mas a gente precisa lembrar que existe muita vida dentro das teorias. E esse é o intuito do podcast, trazer para vocês as nossas vivências enquanto psicólogas, também para as vivências de vocês. Meu nome é Luana, eu sou psicóloga clínica com base em TCC. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica com base em TCC. Eu sou a Mário, eu sou psicóloga clínica com base na psicanálise. Oi, eu sou a Duda, sou psicóloga clínica, também com base na TCC. Oi, eu sou a Franciele, psicóloga clínica e também a minha base é TCC. Hoje o assunto é um pouco diferente do nosso primeiro episódio. Nós vamos falar sobre aquelas situações que acabam virando... a gente acaba normalizando as situações e não precisavam ser normalizadas, né? Sim. A gente precisa entender que dentro de um cenário as pessoas elas se acostumam a viver com a dor, com o que não faz bem. Então a gente vai trazer alguns conceitos, nós vamos discutir aqui alguns conceitos de realmente o que eu estou vivendo deveria de fato ser normalizado, né? E é algo comum. Então, assim, a primeira questão que eu trago aqui é muito comum, é um senso comum da clínica, e é aquela questão assim de todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo dá conta, eu também vou dar conta. Aí o que a gente percebe? Uma sobrecarga. E aí, meninas? Se todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Para quem é mãe, então, como é que fica essa jornada? Olha o risinho da Fernanda. Não dá. Eu acho que tem muitas pessoas que já de mais novas tiveram experiências em que elas precisaram ser muito responsáveis. Acho que também tem esse caminho, né, esse viés. E aí elas aprendem que precisam dar conta de tudo. Principalmente aquelas crianças, né, que tipo, os pais atribuem uma responsabilidade que não é delas. Isso, podia ser pai, de ser mãe, de ter aquilo. A gente acaba vendo na clínica adultos que tiveram essa criação, que não conseguem muitas vezes descansar, delegar tarefas, né? Então acaba que assume uma responsabilidade além do que consegue dar conta. Aí eu trago uma reflexão bem importante. Até que ponto isso é uma autonomia da pessoa? Ou um padrão de comportamento disfuncional que vem da infância. A dificuldade de pedir ajuda, o fato de você não poder pedir ajuda. Em nenhum momento foi te dado a liberdade. E pedir ajuda é ser fraco, né? Vem com esse pensamento, João. Esse sentimento que pedir ajuda, além de ser fraco, entra como um mecanismo. Por exemplo, eu tive que dar conta sozinho, então já muito jovem, né, não tive um apoio, vem aquele sentimento de vulnerabilidade e que eu preciso dar conta. Então esse mecanismo acaba entrando na vida adulta e o adulto não consegue lidar com isso e não vê problema nisso, que eu acho que isso que é o pior, né? Acho que também aquelas crianças que elas aprenderam que só foram amadas assim. Então eu recebo um elogio quando eu faço alguma coisa para os meus pais, ou quando eu faço tudo certo, eu só tiro notas boas. Então eu não peço ajuda e daí eu recebo amor. Então eu acabo, né, achando que vou ser invalidada, não vou ser amada se eu mostrar fraqueza ou se eu mostrar que eu preciso de ajuda, né? Daí vai... E isso vai gerando a linguagem de amor do ato de serviço. Eu preciso fazer para o outro para ser amado, para ser aceito. Tudo precisa estar em perfeita harmonia, tudo servindo o outro, porque assim o outro não vai embora, o outro me ama, o outro me aceita, me valida. Eu acho interessante que quando a gente começa a olhar para o funcionamento do adulto, a gente começa a entender as regras que são internalizadas já na primeira base, ali no primeiro vínculo, né? Na infância, né? É bem interessante, bem interessante isso. E só sobre a vulnerabilidade, que eu acho interessante a gente falar também, porque assim, a gente está vivo e está vulnerável. A gente está ali em ações, consequências, escolhas, e não viver
sentimentos negativos que podem estar atribuídos ali, também é não viver sentimentos positivos. Entra como controle, né? Eu não quero sentir vulnerável, então eu tento controlar, tento fazer tudo, não delego, tento dar conta de tudo. Mas eu também não relaxo, não fico tranquilo. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Não dou a oportunidade do outro me ajudar, né? De eu me sentir cuidada também. Então o outro também tá me ajudando, eu me sinto bem quando o outro me ajuda. Então eu me privo desses sentimentos também. Em muitos casos desses, eu vejo gente que até queria ajuda, até tentou, mas foi tão falhado com essa pessoa durante a vida, foi tão traído de uma certa forma ou deixado na mão, que ele não confia mais. E não consegue, é uma questão de sobrevivência não confiar já. Eu tive noção desse peso quando eu conheci o meu esposo. Eu achava que a Franciele, independente, que trabalhava, que cuidava da filha sozinha, né? Era a minha essência, era a minha força, né? Eu adorava, eu falava que quero ter uma moto grande, porque eu sou fodona. Quando eu conheci o meu esposo, eu percebi que com ele eu posso ser menina. Ele nunca entendeu o peso dessa frase e o alívio que, diante de todos os outros relacionamentos, eu nunca pude ser menina. Eu adotei uma máscara do que eu faço, eu consigo, eu dou conta, porque o outro nunca fez a parte dele. A partir do momento que eu encontrei alguém, você pode ser independente, você pode ter sua carreira, você pode fazer tudo, mas eu tô aqui. Eu pude relaxar e ser menina. Então, o ser menina, para mim, tem um significado hoje muito leve. Eu pude me descobrir e entender o que é ser menina, né? Que até então eu não sabia. Nesse gancho, outra situação que realmente foi normalizada é de que eu vou fazer sozinha, eu vou dar conta de tudo, porque também ninguém faz tão bem quanto eu. A sobrevivência da pessoa de ter que fazer tudo sozinha, de não ter apoio, de não ter amparo, de não ter liberdade, às vezes, para escolher outras situações, ela foi criando aí as habilidades dela e um mundo de proteção dela que eu aprendi a fazer dessa forma funciona muito bem para mim e ninguém então faz tão bem quanto eu. A gente entra em outra sobrecarga. Eu acho que aí entra a cobrança, né? Do tipo assim, caramba, eu não vou começar nada, tipo um hobby novo, um passatempo novo, uma atividade nova, porque eu não vou ser perfeita. Entra também um pouco, né, dessa cobrança, dessa coisa que vem, que é muito comum. Do tipo, caramba, se não tiver perfeito, eu vou apagar tudo, eu vou fazer tudo de novo, porque do jeito que eu faço é o melhor jeito, mas eu não tô bem hoje, mas amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou conseguir fazer tudo. A autocobrança, ela não é um sinal de evolução, né, gente? Não. E o perfeccionismo, eu acho que também não, porque o que a gente vê em sessão são pacientes que falam sobre o perfeccionismo que paralisa, que não consegue entregar um trabalho num tempo hábil porque ele precisa estar o mais perfeito possível, que não consegue, acaba procrastinando. Não chega a essa perfeição, ela é inatingível. Eu não tenho prazer nenhum no imperfeito, eu abandono. Exato. Essa questão da perfeição, eu gosto de trabalhar sempre num cenário de utopia, aquele cenário lindo, maravilhoso, ideal, e ele serve muito se você pensa assim: o quanto eu, com as minhas capacidades, com as minhas habilidades, consigo chegar o mais próximo possível. Qual passo eu vou fazendo, eu vou aperfeiçoando, eu adquiro uma habilidade, eu vejo e reconheço meu erro, tento, refaço e faço melhor, vou aprimorando. Então, nessa questão da perfeição, eu gosto de pegar esse cenário utópico e olhar assim, o quanto eu consigo fazer disso aqui. E aceitar o processo, a melhoria, identificar os erros. Gente, às vezes o erro é tão importante, ou se não mais importante que o acerto. Exato. E o erro hoje não vai ser o mesmo de amanhã, o problema de hoje não é o mesmo problema de amanhã. Né? Você vai errar mais vezes, inclusive. Não vai ser só uma. Em outros tópicos. Sim, vários outros.
Essa questão de normalizar situações, ela é bem abrangente, né? Sim. E às vezes a gente não percebe. Não percebe. Tem uma outra questão que é bem interessante, que envolve relacionamentos, que sempre aparecem nas nossas sessões, independente da abordagem, independente do segmento que a gente vai atender. Relacionamento sempre vai cair nesse sofá, inevitável. É o 80-20, né? É 80-20. É 100% de problemas, 20. Esses 20 sempre vai estar. Comunicação, relacionamento, procrastinação, perfeição. Vai estar nesses 20, né? Que é o que a gente precisa focar, a raiz do problema, né? E de relacionamento, aquela normalização que já virou um dito social, alguma coisa assim de que eu não dou certo com ninguém, eu tenho o dedo podre e eu sempre escolho o errado. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Tem padrões aí, né? Tem aprendizado de padrões aí, né? Tem. Ciclo se repetindo, sim, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, se não sempre, esse problema vem de eu aprendi errado. Eu gravei na minha imaginação, na minha memória, no meu funcionamento, que o que eu preciso é aquilo, muitas vezes por um exemplo, ou por um ideal que foi criado muito cedo, né? Eu acho que esse exemplo começa dentro de casa, dentro dos nossos pais, porque na infância eles são, claro, além da escola e tal, eles são o nosso primeiro contato de exemplo, nosso primeiro, referência, isso de estar ali, então tem que ser assim. Aí se você tem 2 pais disfuncionais, a relação vira um esforço excessivo, o afeto vira uma disputa, algo que você precisa, sei lá, escalar uma montanha para conseguir aquele afeto. E não, né, gente? O afeto ele é genuíno, a relação ela é genuína. As relações elas se transformam numa batalha de quem faz mais, ou faça por merecer. Eu vejo que na internet, né, eu vejo umas frases, assim, acho que também foi normalizado, que é do se ele quisesse, ele faria, né, ou a pessoa faria de tudo por mim, e às vezes não, ela faria sim, mas dentro daquilo que pra ela talvez seria o normal, ou que pra ela faz sentido, né, eu tenho que comunicar, né? Eu tenho que comunicar aquilo que E eu quero, entre os dois extremos também, né? É o mínimo, né? Esse é o mínimo que ele deveria fazer. Mas cadê o máximo? Existe um máximo? Mas você sabe que muitas vezes eu noto que as pessoas elas não entram em contato com as próprias necessidades. Então tem sempre uma falta que não é atendida e que é atribuída para o outro. O outro que descubra qual que é a minha falta, o outro que vai lá vasculhar o baú das minhas emoções que eu não quero investigar e vem até a mim e traz a solução para que eu me sinta realizada. Então também tem esse outro lado, né? Eu não tô fazendo, mas descubra aí. Muitas vezes, nem eu sei o que eu quero. Eu não faço a mínima ideia do que mas eu quero que o outro saiba. Mas você tem que adivinhar, você tem que ler o meu pensamento, que não é um pensamento nesse momento. E pensamentos não são fatos? Exato. Aí que entra a danada da comunicação, né? Novamente, que é algo que a gente trabalha muito no set terapêutico, é a comunicação. Se eu não sei o que eu quero e eu espero que o outro adivinhe, né? E quando o outro não satisfaz aquela projeção que eu fiz, eu entro com a comunicação passiva, agressiva. Fui essa pessoa. Né? Eu fui a pessoa do descubra o que tem que fazer. E meu namorado falou assim, eu não tenho uma bola de cristal. Vamos estar conversando, vamos tentar descobrir juntos. Porque eu sozinho não consigo, você também não, então a gente descobre juntos. Porque bola de cristal não se vende na internet. Não. E a gente tá do lado do Paraguai, eu acho que não seria tão confiável assim. A garantia sou eu. Mas eu aprendi a me comunicar daí, aí agora flui mais fácil as coisas. Identificar em si, né? Sim. Adicionando até essa questão do eu não sei o que eu quero, quando a gente fala, por exemplo, de neurodivergência, tem um prejuízo muito grande em saber o que eu preciso, nessa leitura do que me falta, o que eu estou sentindo, então tem esse prejuízo. Uma coisa que a gente fez em casa, porque eu fui essa pessoa também, só que essa pessoa nem do ficar brava, assim, ficar completamente imóvel e em silêncio, ninguém nem sabia que eu estava irritada, mas aí vinha uma frase, mas também, né, ninguém faz nada, porque não sei o quê. E aprender a comunicar, inclusive o eu não sei.
Já aconteceu diferente comigo em relacionamento, porque me foi ativado um gatilho que estava muito adormecido. Mas eu já tive a consciência da identificação do meu gatilho, do meu problema, senti a minha dor, sim, mas eu voltei para a pessoa e falei assim, isso não é um problema que você vai resolver, não é uma questão que te envolve no sentido de que você ativou o meu gatilho, mas você não é responsável por isso. Não é você quem tem que satisfazer o meu processo de cura, o meu processo de entendimento, isso é comigo. Mas eu te peço paciência para que você esteja comigo nesse meu processo. E a sorte é que eu tive. Eu tive essa paciência, esse acolhimento do meu processo de cura. E aí tá o espaço, inclusive, da terapia, né? Para você conseguir elaborar essa questão e entender, putz, tem um gatilho aqui. Mas o que eu faço com isso agora? Mais uma vez, obrigada, Josi, aí, né? É que entra, na verdade, assim, os gatilhos ocorrem, né, durante um evento, levamos para terapia e depois a gente vai elaborar isso durante a semana. Quem que acaba pagando muitas vezes o pato? As nossas relações, amizades, relacionamentos amorosos, quem tem filho, a família. Então, quando a gente está num processo, esse entendimento que a família precisa ter também, calma, ela está fazendo terapia, ela está se descobrindo, ela está se entendendo com os seus demônios, né, com os seus monstrinhos, e não está sendo fácil, né? Então, ter esse acolhimento faz o total diferença, né? Ainda na questão de relacionamentos, vou trazer uma extensão desses nossos pensamentos, da normalização das ações, que mas eu já tô com essa pessoa, é normal assim, é o que tem. Gente, esse é o que tem, não é o que tem. A gente tem que procurar o que tem. E onde tem? Boa, né? E às vezes tem aqui. É que tem aquele negócio, né? Caramba, eu nunca mais vou encontrar alguém como ele. Porque mínimas coisas são ok. A migalha. É que também tem uma crença ali, né? Aquela pessoa familiar pra mim, então ela já ativa alguma coisa em mim que às vezes eu acho que eu mereço, ou eu aprendi que é assim. Então, por isso fica mais difícil de sair, ainda mais quando o relacionamento de muito tempo, né? Duradouro. Ele já me conhece, eu já conheço ele. Ter então, que recomeçar é tem que uma fazer tudo de coisa, né? novo, isso. E às vezes você se conhece nisso também, né? Não é só conhecer outras pessoas, mas me conhecer depois de um relacionamento, assim. Porque a gente vê muito, né, na terapia, paciente que sai de um relacionamento e precisa se redescobrir também, né? Porque, com essa pessoa era assim, 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 e sempre foi do jeito dela e eu nunca consegui ser eu nesse relacionamento. Às vezes a pessoa passou realmente tanto tempo de anulação que ela não se reconhece, que ela não se reconhece, ela não sabe do que ela gosta, se ela ainda gosta das mesmas coisas, então a gente tem que fazer resgates. Às vezes as pessoas não têm mais sonhos, não tem sentido, não trazem sentido. Então assim, você sai da sua casa, da sua cama quentinha, para você ir trabalhar, fazer a tua vida, para quê? Aí chega em casa depois de um dia de trabalho, não tem um colo, não tem um acolhimento, não tem um conforto, mas ela ainda assim prefere estar num sofá com uma pessoa, mas vazio de sentimento, para não estar com ela mesma. Pra não se sentir sozinha. Eu falo, né? É a viúva do marido vivo. Né? A viúva do marido vivo. Isso é tão triste, gente. E a gente tá falando em marido porque somos mulheres. Mas deve ter o oposto, a minoria, obviamente. A gente vê dos dois lados, né? Sim. Então, realmente, os relacionamentos hoje em dia também tem, né, a questão que Bauman já falava, que é o relacionamento líquido, né? O amor líquido, sociedade. Então também tem essa questão de, por exemplo, meu brinquedo acabou a pilinha, não tá funcionando. Vamos trocar? O da amiguinha é mais legal, o outro é mais legal, saiu uma novidade aí, né? Então, hoje em dia não se reconstrói nada, não reavalia, por exemplo, eu que trabalho com um casal, dá para recuperar esse relacionamento?
entrou só na rotina e perdeu a admiração, perdeu interesse, não teve mais conexão, ou de fato ambos querem só trocar de brinquedo, porque esse já perdeu a graça. Né? Mas como que mantém a graça? Eu não quero me esforçar para isso. Exato. Eu vou trocando, eu vou repetindo o padrão, eu não vou me percebendo, eu não vou melhorando em mim mesmo situações, comportamentos, e eu só vou jogando a culpa pro outro, porque o outro não me atende, porque, gente, uma frase que deixa a gente um pouco estarrecida ela é louca, ela era louca. Será mesmo? Eu já costumo perguntar, eu já escutei de mulheres, inclusive, falando sobre outras mulheres nesse sentido, né? Ai, porque ele fez bem de separar, ela era louca. Quem deixou ela louca? Né? Ela realmente pode estar com comportamentos fora do que é considerado o correto ou o padrão, mas por quê? O que ela tentou comunicar por tanto tempo, assim, a ponto de mudar o próprio comportamento para isso, né? Eu acho que entra, né, a base do que a gente está falando aqui, né, aquilo que a gente tem como normal. Se eu estou num relacionamento e a pessoa consegue extrair de mim o meu pior, gente, reavalie, né? Sou uma pessoa, nossa, ela era totalmente descontrolada. Por que ela era descontrolada? Será que não tinha ali um incentivo, um comportamento do outro que fazia essa pessoa ser descontrolada, ser louca, né? Eu já usei em sessão a questão de direito, de jurisprudência, né? Que, por exemplo, num crime passional, a lei acaba, o rigor, né, acaba sendo um pouco mais brando. Mulheres em TPMs também, né, porpério também. Então, por exemplo, o quanto estar num relacionamento doentio sai o pior que tem em nós. E você falou ainda de uma situação tão delicada que é o puerpério. A falta de acolhimento nesse período, homens que não buscam nem entender o que é isso, como que o corpo daquela mulher está funcionando. Mas a culpa é dela por não estar me entregando o que antes entregava. Você não é mais o que você era antes. A gente se reconhece, né? Não tem como, você tá, né? Tem um serzinho que você precisa aprender com ele, inclusive, ali. Então, não tem como. Então, realmente, as relações, né? Do que é normal, do que é o saudável, do que é o tóxico, relacionamento abusivo, eu acho que isso tem que ser comentado cada vez mais, mas eu acho que a gente tem que internalizar isso. Cada sinal já está comunicando algo. E aqui na terapia é muito interessante o quanto essas pessoas começam a identificar que, opa, eu normalizei uma situação. Ela já começa a olhar para o parceiro, para a parceira de uma outra forma, que daí fica mais evidente as faltas e aí entra aquele negócio que acho que já aconteceu com vocês também, assim, a terapia não tá te fazendo bem, não. Nossa, como você culpa dessa mudou. Psicóloga aí que tá falando coisas Ela tá colocando coisas na sua cabeça. É que começa a ter um comportamento diferente, né? Talvez se posicionar mais, conseguir dizer um não, ou talvez conseguir dizer, né, isso que você tá fazendo não tá certo, ou vamos melhorar, e às vezes não é conveniente pro outro. Colocou o limite, mudou, Já não é mais a mesma. né? Começou a dizer não e, nossa, a pessoa tá diferente. Né? O legal disso é que só vai se ofender com seu limite quem se aproveitava da falta dele. Exato. Real. Vai virar corte. Ótimo. Nessa questão ainda dos relacionamentos, que realmente, gente, é algo que vem muita queixa aqui para a clínica, para as pessoas aprenderem a lidar com as relações, sejam elas afetivas, trabalho, amigos, etc. Mas muito comum é identificar os problemas, mas mesmo assim evitar o enfrentamento do conflito. A pessoa, ela não consegue muitas vezes perceber
que ela tem autonomia, que ela tem direito do questionamento, que ela tem direito de ter um conflito. As pessoas evitam o conflito a qualquer custo, até para evitar o sentimento da dor. Desgaste emocional, né? Tipo, até que ponto vai esse desgaste emocional? Até quando eu tô pronto pra doar disso? O que elas não percebem é que a dor já existe. Exatamente. E aquilo que a gente acaba não comunicando acaba somatizando, né? Sim. Eu já tive paciente que a queixa dela física, né, era enxaqueca, principalmente aqui doía demais, e a questão dela, na verdade, é que ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia entrar em conflito. Então, se ela entrava numa situação em que ela precisava se defender, ela precisava comunicar alguma coisa, talvez falar com o chefe, algo mais assim, ela não conseguia, então dava uma enxaqueca, ela sentia dor absurda. Então aquilo tudo, isso foi melhorando inclusive na terapia, quando ela conseguiu entender e elaborar o que estava acontecendo de fato. Então aquilo fazia tão mal para ela, e era aquela paciente que precisava agradar todo mundo, né? Então eu não vou, para não, justamente não criar conflito, né? Não ter que brigar com aquela pessoa ou discutir com aquela pessoa. Mas na verdade essas discussões, elas são necessárias, né? Como a gente fala, conversas difíceis são importantes, né? Eu explico sempre o paciente, quando tem esse padrão, quando vem com essa comunicação passiva, né, de evitar conflitos, primeiramente os prejuízos que isso causa. Né? Que já existem, inclusive. Que já existem, mas assim, ele acha que a comunicação passiva, que não falar, vai ajudar de alguma forma a evitar o problema, né? E só prolonga, E né? acaba Só prolongando. Causa o problema, inclusive. Sim. Às vezes a outra parte está, inclusive, tentando conseguir de você o que você precisa, o que você quer, qual é o seu limite ali, né? E essa não comunicação é o que causa o problema. Exato. Então, nesse episódio, a gente trouxe aqui para vocês a questão de normalização de situações que, na verdade, a pessoa aprendeu a conviver com um jeito que machuca. Ela aprendeu a conviver com a dor, com o conflito, e muitas vezes ela precisa perceber que essa dor já existe, que o conflito já existe e que existe sim outras alternativas, desde reconstruir uma relação ou até sair dela, né? Desde que a pessoa esteja bem consigo mesma. O intuito é sempre a pessoa ter autonomia, poder de escolha. E se isso faz sentido para você, venha, busque ajuda. Talvez não aqui com a gente, mas de preferência com a gente, porque a gente é muito legal. Mas busquem ajuda, conversem com um profissional. E lembre-se sempre, quando a gente busca um profissional em psicologia, tem um conselho, tem um embasamento científico, são técnicas que já foram comprovadas cientificamente. É muito importante você ter um profissional capacitado, habilitado, para que possa fazer o direcionamento correto, para que possa trazer o acolhimento, um ambiente seguro, para que você se sinta confortável para trazer de você o melhor. Ficamos então aqui com esse nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!